Em um jogo desnecessariamente rivalizado por conta dos fatos que aconteceram fora de campo, CRB e Goiás se enfrentaram no estádio Rei Pelé. E cara, um jogo com muita chuva, mas um belo jogo de futebol. E o Galo cantou mais alto, venceu por 2-0, entra no G4 e impõe a segunda derrota para o líder da competição, que mesmo com a derrota não deixou a liderança, e não deve deixar até o final da rodada. Mas vamos explicar tudo o que aconteceu nessa partida, falar pra vocês o motivo da derrota esmeraldina, obviamente passar por cada detalhe que levou à vitória do Galo, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que curtem uma transição rápida. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço humildemente também a sua ajuda e o seu apoio clicando no botão Hypar, que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você arrastar para o lado ou deixar o seu like que aparece o botão Hypar para você. E se você clicar lá, além da gamificação que a própria plataforma faz para você, você ainda ajuda o canal, gera um engajamento melhor para o canal e também fortalece o nosso trabalho. E além disso, você gosta do conteúdo, gosta das análises, gosta dos vídeos aqui do canal e quer mais do canal, se torne membro. É a partir de R$ 1,99 e é o menor membro do YouTube. Com esse valor, você já tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube, como participar do grupo de membros do WhatsApp, notícias 24 horas, informações de tabela de jogos para você ficar antenado com as partidas que serão transmitidas, também tem conteúdos exclusivos, antecipados, membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas da internet como eu, todos nós estaremos lá, e tudo isso para você é a partir de R$ 1,99 e você ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o CRB é uma equipe que vem surpreendendo em vários sentidos. No sentido positivo, teve uma classificação incrível, maravilhosa, diante do Santos na Copa do Brasil. Uma classificação que não só rende um prêmio financeiro muito bom, como também premia um time que tem um elenco muito bom, como vocês podem ver na escalação que tá aí na tela. Agora, na Série B, existe uma certa oscilação. Juntando as duas competições, o CRB teve 12 jogos antes desse agora contra o Goiás, e dentro desses 12 jogos houveram apenas 2 vitórias. Houveram muitos empates, inclusive uma sequência de empates em 1-1, mas houve realmente uma oscilação da equipe. Só que, vendo o time em campo, e eu vou falar daqui a pouquinho, e a escalação que ele vem a campo, surpreende essa oscilação, porque é um time muito bem montado, pelo menos no que diz respeito às peças, né? Se você olhar nome a nome, tem jogadores muito bons, como o meia GG, como o meia Danielzinho, o atacante Mikael, que já poderia jogar inclusive em times da Série A, como alguns colegas já falaram. Também tem na frente o Thiaguinho e o Douglas Baggio, que sempre faz boas temporadas pelo time que joga na Série B, um jogador com um bom passe qualificado e também boa finalização, treinado pelo Eduardo Barroca. Já o Goiás, líder da competição, treinado pelo Mancini, vem em uma excelente fase, 7 jogos sem derrota, uma equipe que consegue impor futebol mesmo jogando fora de casa, uma equipe com bastante confiança, até pelo seu momento. Não fez um começo de ano lá muito bom, mas na Série B vem despontando e até em alguns jogos até sobrando, não é? Mas chega para enfrentar o CRB fora de casa, porém vem com um time bem escalado na minha opinião, trazendo de volta o Rafael Gava e também a entrada do Marcão e o Lucas Lovati, vindo para substituir o Caito, que está suspenso da partida, não pode jogar. Também teve uma entrada surpresa ali no aquecimento, que foi a lesão do Luiz Felipe, acabou dando lugar ao Baldória, e também a estreia do zagueiro Tite, que estava no Fortaleza, chegou, né, para o Goiás para reforçar o Esmeraldino. Na frente, o time vem com o Wellington, Anselmo Ramon e Pedrinho, que tem sido a trinca habitual que o Goiás usa. O jogo vem cercado de algumas polêmicas, declarações fora de campo, acusando o Goiás de um desacordo, né, com a diretoria do CRB, visto que a ideia era que não fossem utilizados os jogadores emprestados por cada equipe. Só que o Anselmo Ramon não é emprestado não, o Anselmo Ramon foi comprado pelo Goiás. Porém, havia informação da diretoria do CRB que tinha um acordo de cavalheiros, né, um acordo verbal para não serem usados. Coisa que o Goiás, pelo visto, não se importou. E aí fica a reflexão do seguinte: se realmente houve um acordo dessa forma entre Goiás e CRB, o Goiás teve uma atitude meio tola, porque o Goiás estava comprando o CRB em detrimento ao fato do Breno Herculano estar sendo emprestado para o time.
E aí seria uma bobeira do Goiás fazer um acordo como esse. Mas beleza. Caso de fato tenha acontecido esse acordo, e aí o Goiás não tenha honrado isso, aí fica muito feio pro Esmeraldino. Porque independente do contrato que foi feito, do papel, se você dá a palavra de um homem é a última coisa, né? Se você não tem não mantém a sua palavra, que tipo de confiança você passa, né? Então, assim, tem que entender o que de fato, o que realmente aconteceu. Um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, mas independente disso, o que importa é a bola rolando. E quando ela rolou, nos primeiros minutos, o CRB tentou impor uma pressão. Houve até uma postura bem ofensiva do Galo, jogando em casa, apoiado por sua torcida, debaixo de uma chuva lascada. Mas logo o Goiás conseguiu controlar. Porém, tem uma coisa que me incomodou bastante, tá? Que foi a lentidão que o Goiás estava para fazer a criação das jogadas. Não me entenda mal, o CRB até tinha uma marcação interessante, fazia 3 linhas bem compactas na defesa, chamava o Goiás para o campo defensivo deles para sair em velocidade com uma transição rápida. E é uma jogada muito interessante, é uma postura interessante. O Eduardo Barroca sempre fez muito bem esse tipo de treinamento, esse tipo de tática reativa, né? Só que o Goiás, como estava tendo dificuldades para romper essa defesa do Galo, subia muito as suas linhas, ao ponto da defesa ficar toda no meio de campo, recuava o Marcão pro meio da linha de defesa e tinha uma certa lentidão para entender o que poderia fazer com a bola. Não que o Goiás não soubesse o que fazer, mas parecia muito despreocupado. Muitas vezes o Wellington, o Rafael Gava recebiam bolas pelo lado direito, tinham espaço, mas não aceleravam o jogo, não buscavam a resolução da jogada. Diferente do CRB, que sempre que estava com a bola, sempre que recuperava a bola, saía em velocidade. Seja com o Thiaguinho, com o Mikael, com o Baggio, até mesmo com o GG e o Danielzinho, buscando sempre essa velocidade. E uma peça também que se destacou bastante foi o Matheus Ribeiro, jogador que já esteve inclusive aqui no futebol goiano, jogando pelo Atlético Goianiense e hoje defende as cores do Galo. E cara, ele também apoiava muito, tanto nas laterais quanto até mesmo fazendo a infiltração pelo meio, deixando o corredor aberto para que um dos meias pudesse infiltrar por ali e fazer a jogada ofensiva. E era uma velocidade que tava de vez em quando pegando o Goiás de surpresa. Teve até uma chegada perigosa, onde houve uma bola lançada do lado direito e um chute cruzado. O Tadeu salvou o lance que o Mikael chegaria para apenas empurrar para as redes. O Tadeu toca na bola e aí a bola acaba resvalando no peito do Mikael e não vai em direção ao gol. E tava essa máxima, o Goiás pegava a bola, trabalhava com muita lentidão, muita tranquilidade exagerada, um descuido, vamos dizer assim, uma falta de preocupação com a partida, mas mostrando uma certa confiança em tocar a bola, em controlar o jogo quando tinha a posse, o que é muito diferente do que o Goiás vinha fazendo nos outros jogos. A posse de bola do Goiás, inclusive, é uma das menores da Série B, porque o Goiás também tem essa postura reativa, só que nesse jogo não. O CRB entregou a bola para o Goiás, fechou-se numa defesa bem organizada e se postou para jogar no contra-ataque, para jogar reativamente. E isso também é válido, é uma tática que funciona se você souber fazer muito bem. E o CRB mostrou que sabe. As jogadas partiam dos pés de GG, Douglas Baggio, Danielzinho, que são 3 jogadores com capacidade de passe, capacidade de organizar uma jogada, fazer um lançamento. E sempre encontrava algum jogador em velocidade, seja o Mikael, seja o Thiaguinho, às vezes até um lateral como o Matheus Ribeiro ou o Everton se apresentava para fazer essa passagem pelas pontas. E cara, tava bem organizado, o CRB tava deixando bem claro qual era o seu interesse na partida. Mesmo que o Goiás não estivesse de fato fazendo um jogo ruim, o Goiás estava lento, é diferente. Quando o Goiás estava sem a bola, havia uma marcação mais forte, o time buscava recuperar a bola, tentava fechar as finalizações, buscava uma marcação, um sistema defensivo mais agressivo. E o Goiás fez isso em muitos momentos. Tanto é que o gol do CRB sai inclusive numa bola que resvala no jogador do Goiás. E numa jogada característica desse momento que o CRB estava em campo. Uma bola lançada para o lado direito, há uma jogada por ali. Existe uma finalização que volta para o jogador do CRB, Thiaguinho, que finaliza e a bola pega na zaga, vencendo o Tadeu, fazendo 1-0 para o CRB. E vamos combinar, o CRB merecia ter feito esse gol, pois estava mais bem postado taticamente em campo. Mesmo que o Goiás tivesse a posse de bola, o CRB era mais perigoso do que o Goiás. E com 1-0, acabou obrigando o Esmeraldino a se lançar um pouco mais ao ataque. E teve uma jogada perigosa, inclusive numa bola ali, numa jogada individual, do Wellington Matheus,
que num drible ali conseguiu chegar dentro da área e finalizou com a perna direita, perna que não é a forte dele, e aí o goleiro Matheus Albino fez uma boa defesa. Inclusive, aproveitando para destacá-lo, tá? Por quê? Fomos para o segundo tempo, e nesse segundo tempo houveram algumas mudanças, e a principal, a que fez total diferença, foi um dos reforços da janela de transferência do CRB. Outro jogador que já esteve aqui no futebol goiano, o William Potker, que jogava até 2 dias, 3 dias para trás no Atlético Goianiense. E no próprio Dragão, o William Potker se mostrou um jogador voluntarioso, um jogador que fazia uma boa competição, mesmo que o time em si, o Atlético Goianiense, não viesse bem na temporada. O Potker era um dos jogadores que se sobressaía, que mostrava, por exemplo, determinação para buscar o jogo, um jogador forte, que consegue ganhar no corpo de um zagueiro, e isso ficou claro no jogo de hoje. Pra mim, o CRB fez uma grande contratação levando o Potker pra lá. E ficou bem claro nessa partida o porquê. O jogo se desenrolou no segundo tempo com o Goiás tentando mais chegar no campo ofensivo, mantendo mais ainda a posse de bola. Mas o CRB estava bem postado, muito bem postado defensivamente. A entrada do Benítez deu até uma boa dinâmica no passe do Goiás. Inclusive, uma das jogadas de quase gol nessa partida foi uma cabeçada do Anselmo Ramon, que pouco tinha aparecido na partida, que foi defendida pelo Matheus Albino. Uma defesaça daquelas que o Matheus Albino está ficando acostumado a fazer. Defesas que garantem o resultado. Tudo bem que do lado de lá também tem um goleiro excelente, que no primeiro tempo já tinha feito uma boa defesa, e no segundo tempo, inclusive, garantiu que o placar não fosse mais elástico pro lado do Galo, que é o Tadeu, que, na minha opinião, é um dos melhores goleiros da Série B também. Mas o que o Matheus Albino vem fazendo nessa Série B é, cara, surpreendente, tá? Não só na Série B, mas, claro, também no campeonato, na Copa do Brasil, que foi um dos responsáveis pela classificação do Galo, né, diante do Santos. E, cara, ele fez defesas importantíssimas, apareceu quando foi exigido, salvou o gol, né, que seria do Anselmo Ramon, e nisso, o Goiás, mantendo essa posse mais avançada, obviamente cedia bolas ao contra-ataque. E em um deles, o Potker, que já havia ganhado algumas jogadas na sua individualidade, na sua força física, consegue chegar próximo da área e apenas aguarda a ultrapassagem de outro jogador, né, também ex-jogador do futebol goiano, esse ex-jogador do Goiás, que é o Giovani, que faz a ultrapassagem e finaliza na saída do Tadeu, fazendo merecidos 2-0 para o CRB. Vou repetir, o Goiás não estava fazendo um jogo ruim, estava fazendo um jogo desnecessariamente tranquilo. O Goiás tentava manter a posse de bola, tentava tocar com calma, né? Tentava usar a sua confiança para tentar achar os espaços, mas era muito lento. Era um jogo cadenciado demais. As entradas, por exemplo, de Benítez, até do Wesley Garcia, que entrou errado pelo lado direito. Acho que o Mancini, inclusive, fez substituições bem equivocadas. Depois ele começou a arrumar o time, tá? Ele coloca o Jajá depois para ir pro lado direito e joga o Wesley Garcia para a esquerda, o que, na minha opinião, deveria ter sido feito mais cedo, já que o Wellington Mateus não fazia um bom jogo. Apesar de ter tido uma boa chance no primeiro tempo, eu achei que ele estava um pouco apagado. Ele estava mais defensivo do que ofensivo, né, nas suas boas ações durante o jogo. E aí o Jajá entrou, pouco fez. O Wesley Garcia, pelo lado esquerdo, se mostrou bem superior, e ali é o lugar onde ele deve jogar, pela ponta esquerda. E assim, o time mostrou o interesse em ainda buscar o resultado, tentou furar a defesa do CRB como pôde, mas o CRB não só teve uma defesa muito bem postada, mas também um goleiro com muita confiança. Já do lado do Goiás, o CRB, quando avançava, tinha uma defesa interessante. Achei que o Tite entrou frio no jogo, vi ele cometer alguns erros clássicos de jogador que está fora do ritmo de jogo, como alguns recuos estranhos, cabeçadas esquisitas, mas não foi a culpa dele exatamente os gols, e sim da postura tática do Goiás, que avançou tanto as suas linhas que acabou entregando demais o campo defensivo. E com isso o CRB teve espaços e tinha velocidade para conseguir avançar e fazer suas jogadas. Em 2 delas conseguiu chegar aos gols. Poderia ter sido até mais, se não fosse boas intervenções do goleiro Tadeu, que também fez boas defesas durante o segundo tempo, em jogadas até muito perigosas feitas pelo CRB. O Goiás não perde a liderança, visto que o segundo time atrás dele era o Novo Horizontino, até então, né, até o momento dessa gravação, com 22 pontos. Se ganhar, vai a 25. Então, não o alcança. Chega a sua segunda derrota, mas sinceramente não há motivo para pânico, tá? A derrota foi justa, o CRB venceu porque foi melhor, não é porque o Goiás fez uma partida exatamente ruim, teve suas deficiências, não à toa perdeu, obviamente, mas
mostrou também algumas posturas interessantes, como por exemplo a capacidade de buscar ainda o jogo, de ter algumas triangulações, de controlar a posse de bola. Faltou aquela finalização de fora da área, faltou, por exemplo, um pouco mais de agressividade, velocidade, como eu falei, porque mostrou um futebol muito lento na criação das jogadas, precisa acelerar mais, para não ser sempre apenas um time reativo. Funciona de vez em quando, mas tem hora que o time precisa criar um pouco mais de jogadas também, coisa que hoje o Goiás teve dificuldades em muitos momentos, mas também graças a uma boa defesa apostada pelo CRB. E falando inclusive do Galo, é um time que provavelmente, se mantiver o futebol que está apresentando e a confiança de jogar dessa forma, o CRB briga pelo acesso, tá? É uma equipe que já está aí, por, se não me engano, há 12 anos disputando a Série B e todos os anos sempre fica ali brigando na parte de cima, normalmente tá brigando pelo acesso, né? E tá precisando desse acesso, merecendo, inclusive, pela insistência e até mesmo pela ousadia de algumas contratações que vem fazendo para o decorrer da temporada. Olho aberto vocês que vão enfrentar o Galo, porque é um forte candidato a brigar por uma vaguinha no G4 até o final da Série B. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou da vitória do CRB? Você, torcedor do Galo, coloca aí nos comentários o que você tá achando do seu time. Acha que essa vitória te deixa pra trás um momento de oscilação e coloca o CRB nos trilhos pra seguir na temporada? Ou você quer manter o pé no chão, um jogo de cada vez? O que você achou desse jogo? Coloca aí nos comentários. Você, torcedor do Goiás, também quer a sua opinião. Achou que o time foi ruim? Achou que o time teve alguma coisa positiva na partida? Foi uma derrota justa? Ou você esperava que o time tivesse um placar melhor? O que você achou da exibição esmeraldina lá no Rei Pelé? Coloca aí também nos comentários. A análise desse jogo continua com a sua opinião aqui embaixo, beleza? Além disso, peço que deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise, assim como você. E mais uma vez, peço a sua ajuda, clicando no botão hypar para ajudar o fortalecimento do trabalho e o engajamento do canal. E se torne membro, a partir de R$ 1,99 você tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube e ainda me ajuda a continuar esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.